Bom dia! Aqueles que me seguem no canal do Verbo da Vida Blumenau no YouTube, aqueles que acompanham os cultos da Igreja Verbo da Vida Blumenau e também que acompanham esse café tão querido que eu realizo pela graça de Deus todos os dias para você. Já estamos indo para quase 2 anos e 8 meses. Sem falhar um dia. Que coisa maravilhosa, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal no Verbo da Vida Blumenau do YouTube, por favor, se inscreva, divulgue lá, precisamos chegar a 1000, né? E também repasse nessas informações para as pessoas queridas, né? Coloque elas para escutar esse café. Diariamente eu dedico 10 minutos todos os dias, né, para trazer uma palavra do meu coração, uma palavra do coração de Deus para você. Pode ser que não seja exatamente para você também, mas tem alguém que precisa. Então, repasse essas informações. Lembrando que ontem nós tivemos um culto de oração maravilhoso, viu? Entra no nosso canal e assista lá, dê a sua opinião, nos ajude. Aleluia! E hoje eu vou falar da fé do centurião. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, ele dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Sabe, irmãos, hoje é um dia que podemos pedir ajuda ao Senhor. Ele sempre está pronto para ajudar. Essa história é maravilhosa porque nos coloca numa posição de que nós podemos pedir ajuda, né? Independente da nossa posição. Nós estamos falando de um centurião que tomava conta de 1000 pessoas, né? Então, ele era um comandante poderoso, mas ele pediu uma ajuda. Aleluia! E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo da minha casa, do meu teto, mas diz apenas uma palavra, aleluia, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, aleluia, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, ele faz. Aleluia. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei isso em Israel. Aleluia. Ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Mateus capítulo 8, o verso 5 ao 13. Que história tremenda para estarmos lendo, relendo e meditando sobre ela. E tirando ensinamentos como agir. Primeiro, era um homem que praticamente não estava pedindo por ele, estava pedindo por um servo. Segundo, um homem que tinha conhecimento do poder da palavra. Que coisa tremenda, meu irmão, minha irmã. Que coisa maravilhosa, né? Quarto, um homem que cria quando falava. Jesus ficou maravilhado. Aleluia. Não é verdade? Jesus admirou essa posição. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos perdendo a admiração do Senhor por não fazer o que a Bíblia diz. Essa passagem é uma história que eu amo muito, né? Gosto de meditar nela. E ela mostra todos os ingredientes divinos da fé triunfante. O poder de declarar a fé na prática. Que coisa tremenda, não é verdade? Como se pode exercer o poder da fé declarada? A palavra está perto de mim e de você. Está em nossa boca e em nosso coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Romanos capítulo 10, o verso 8. É a palavra da fé que estamos proclamando. Ela é exercida quando acreditamos na palavra de coração e quando pronunciamos com os nossos lábios. O centurião de Mateus 8 compreendia e pôs em prática o poder da fé declarada.
E Jesus o elogiou muito, admirou-se muito, ficou maravilhado em algumas versões. Na verdade, ele se referiu à fé do centurião como a maior fé que havia visto em todo Israel. Meu irmão, pense uma coisa. Jesus, ele coloca esse texto dizendo que ele não tinha visto tamanha fé em Israel. Israel, a cidade de Deus, que é Jerusalém. O povo israelita é o povo da aliança, é o povo do livro, é o povo judeu. Aleluia! E ele não tinha visto isso ainda. E ele vê em quem? Num centurião. Aleluia! Nós também podemos, irmãos, falar com o mesmo espírito de fé. Está escrito, crê, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Creia e fale. A salvação, o mais excelente dos dons de Deus, acontece para nós quando cremos com o coração e confessamos com a boca. Romanos, capítulo 10, o verso 9. Quando aprendemos a falar a palavra de Deus, aleluia, a falar a palavra de Deus, aleluia, e não o problema, estamos no caminho certo da vitória absoluta. Mas somos derrotados no momento em que não permitimos começar a fazer uma lista de nossos fardos, em vez de enumerar nossas bênçãos. Deus concede seus benefícios diariamente, aleluia. Também deveríamos agradecer e louvá-lo diariamente por isso. É muito provável que ficaríamos bem surpresos se soubéssemos o quanto a resposta de oração depende da nossa atitude de louvar a Deus em ações de graças. O segredo para ter os pedidos respondidos é que a oração destrava a porta e o louvor mantém a porta aberta. Uma vez que começamos a louvar a Deus, não temos desculpa para parar, porque não há fim para a grandeza dele, nem por os motivos que temos para ser gratos. Todos nós vamos a ele em oração, mas quantas vezes voltamos para louvá-lo? Lembre-se de que Jesus pensou sobre os leprosos ingratos, em Lucas 17, o verso 12 ao 18. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, enquanto viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós não damos louvor a Deus pelo nosso irmão em Cristo que senta do nosso lado no banco da igreja. Às vezes não damos louvor a Deus pelos diáconos que nos recebem no trânsito. Às vezes não damos louvor a Deus pelos diáconos que trabalham na nave, que limpam a igreja todo culto. Não damos louvor a Deus pelos professores da igreja de crianças. Não damos louvor a Deus pela secretaria da igreja, pela tesouraria da igreja, pelo louvor da igreja, pela mídia da igreja, pelo som da igreja, pelo prédio da igreja. E como não fazemos isso? Não agradecendo. Sabe, irmãos, eu escutei uma palavra muito clara de um pastor. Ele disse: quer conhecer uma pessoa, siga o coração dela se há gratidão. Quando há uma gratidão, a gente se despreende de tudo. A gente se abre e se livra de todos os pesos. E a gente começa a agradecer pela torre de vigília que está aí mais de 2 anos orando pelas famílias. Pelos cultos da minha igreja, pelos cultos da sua igreja, pelos pastores, pelos ministros, pelos verbos no lar, pelos pontos de pregação, pela escola bíblica Rema, que veio trazer conhecimento, pelas orientações ministeriais.
pelas orientações pastorais. Tudo isso está ao seu acesso e você tem acesso. Mas comece a andar em gratidão a Deus. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água a um pequenininho tem a porta das bênçãos de Deus para si. E eu quero te chamar hoje mesmo. Esse centurião, ele reconheceu a autoridade de Jesus. E Jesus reconheceu a fé nele, que era grande, porque ele tinha uma gratidão. E ele disse: Senhor, eu não sou digno não que o Senhor entre na minha casa, mas manda uma palavra, que eu já sou grato, que eu creio que vai acontecer. Nós estamos vivendo tempos de milagres na nossa igreja. E em todas as igrejas que pregam a palavra. Está se levantando homens de Deus, ungidos por Deus. Mas fica com esta palavra. Aleluia. Fica com a palavra da verdade. Fica com a gratidão. Volte para agradecer. Aleluia. Jesus disse: eu lhes asseguro que quem disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e diz, e crê naquilo que diz, lhe será feito. A sua gratidão abre portas para realizações da sua fé. Fica firme. Eu te amo, meu querido, minha querida. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama, no nome de Jesus. Amém.